Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Ações frequentes de criminosos dentro dos trens têm deixado passageiros em alerta. Os furtos são os crimes mais comuns. Em São Paulo, nos 9 primeiros meses do ano, foram registrados mais de 20 mil casos. O telefone celular é o alvo principal dos assaltantes. Tumulto na plataforma. Seguranças da estação Eucaliptos do metrô de São Paulo trabalham para conter o homem de camisa preta. Ele assustou os passageiros com uma faca de cozinha. No empurra-empurra, uma mulher se machucou. Por dia, 5 milhões de passageiros circulam pelo metrô. Pelos trens metropolitanos são mais 1.600.000 pessoas. Os relatos de insegurança de quem precisa usar o transporte público sobre trilhos são comuns. Alguns passageiros criam estratégias para se protegerem. Bolsa sempre na frente? Sempre na frente. O mínimo de coisas possível. Eu não me sinto seguro, eu não uso celular nos ônibus, nos trens, sempre dentro da mochila. E esse é o tipo de cuidado que eu tomo. João veio de Mato Grosso para morar em São Paulo há 40 dias. Entrava no trem na estação Barra Funda quando foi empurrado por um homem. Nessa de duas pessoas desembarcar, uma vai te batendo, vai esbarrando em você para te distrair e outra vai tentando tirar o aparelho do seu bolso. O que aconteceu com o João é o tipo de crime mais comum nas linhas de trem e metrô da Grande São Paulo. Só de janeiro a setembro deste ano foram registrados mais de 20 mil furtos no sistema. Um crime silencioso que não machuca, mas traz prejuízos. Fora o prejuízo financeiro, fica o transtorno de recuperar mensagens, recuperar fotos, então todo o transtorno de ir atrás de retomar o uso do aparelho como fosse normal e fora insegurança. Na lista de crimes mais cometidos nas áreas de transportes de trilhos, aparecem em segundo lugar roubo e em terceiro lesão corporal. Por nota, o metrô de São Paulo afirmou que trabalha continuamente para intensificar a segurança. A companhia de trens metropolitanos diz que investe em ações de segurança para reduzir as ocorrências. De acordo com o especialista, em locais com grande aglomeração, é preciso ter atenção redobrada. Esses ladrões de locais movimentados, eles ficam com o radar ligado para ver onde estão as pessoas mais fáceis para atacar. Então nós precisamos ser uma pessoa difícil para ser atacada, principalmente guardando os objetos valiosos, como é o caso do celular. Num bolso, numa bolsa, essa bolsa ou mochila precisa estar na frente do corpo para ter mais proteção. Veja agora outros destaques do dia. Relatório final do G20 Social defende o combate à fome e uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Presidente Lula se encontra com o secretário-geral das Nações Unidas e pede que cúpula social seja mantida nas próximas edições. E os últimos preparativos para a chegada dos chefes de Estado ao Rio de Janeiro. Em Brasília, a Polícia Federal ouve mais 4 testemunhas do atentado na Praça dos Três Poderes. Presidente da Ucrânia acredita que Donald Trump pode antecipar o fim da guerra contra a Rússia. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Mais de uma semana depois da execução do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, nenhum suspeito foi preso. A polícia acredita que uma pessoa dentro do saguão do aeroporto tenha dado um alerta para os criminosos agirem. Contradições nos depoimentos das testemunhas também podem dar pistas para as investigações. As câmeras do aeroporto não foram um impedimento para os criminosos. Há imagens que mostram a chegada, a execução e a fuga. Entre a aterrissagem da aeronave que veio de Maceió e o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach em Guarulhos, se passaram apenas 30 minutos. O empresário ficou uma semana em Alagoas com a namorada e 2 seguranças. Estas imagens obtidas pelo jornalismo da Record mostram o motorista e segurança do empresário ao lado de um micro-ônibus. O empresário está ao lado da namorada. Assim que Vinícius atravessa, os criminosos descem do carro e atiram.
Além do empresário, um motorista de aplicativo é atingido e morto. A namorada recua e foge em direção ao terminal. Os depoimentos do segurança e da namorada são considerados fundamentais para entender a dinâmica no crime, mas apresentam contradições. O segurança disse que Vinícius recebeu uma ligação de um homem que o reconheceu no aeroporto de Maceió e que lhe devia dinheiro. Ele encontrou o devedor, identificado como Alain, em um quiosque e recebeu as joias como parte do pagamento. Já a namorada afirmou que Vinícius teria visto um homem parecido com alguém que o ameaçava. Também ouviu o empresário conversar ao telefone com uma pessoa que tinha dívida com ele. Gritzbach mandou os dois seguranças a Maceió buscar as joias. A partir dessas revelações, as polícias civis de São Paulo e de Alagoas passaram a investigar o homem identificado como Alain. Ele seria um operador de criptomoedas que devia mais de 6 milhões de reais ao empresário. Uma das linhas de investigação é que um rastreador possa ter sido colocado na caixa das joias para que os executores soubessem a localização exata do empresário. Até agora, ninguém foi preso, mas ao menos um dos suspeitos está identificado. Ao todo, 13 policiais foram afastados, 8 PMs e os 5 civis que foram delatados por suposto esquema de corrupção. Outro foco da delação de Vinícius foi o esquema milionário de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando na capital. Ele também é apontado como mandante do assassinato de 2 traficantes em 2021. A Polícia Civil de Goiás usou a inteligência artificial para conseguir localizar e prender um foragido condenado por homicídio. O homem estava em Sergipe com documentos em nome de um parente que já tinha morrido. O laudo pericial deu 99% de certeza. O homem do lado esquerdo é o mesmo que aparece do lado direito, 20 anos mais jovem. O problema é que um se chama Ricardo Galvão Veloso e o outro Cleimar Galvão Rosa. Ricardo era foragido da justiça há 22 anos por ter matado um homem na cidade de Santo Antônio da Barra, em Goiás. Condenado a 16 anos de prisão, fugiu da cadeia e nunca mais foi visto. Só foi recapturado agora, graças às novas ferramentas de inteligência artificial. A Polícia Civil de Goiás inseriu a foto de Ricardo na ferramenta e descobriu que um homem muito parecido tinha registrado em 2004 um RG na Paraíba com o nome de Cleimar. A equipe de papiloscopistas comparou as digitais e descobriu que realmente se tratava do mesmo homem. A ferramenta ela permite fazer essa pesquisa, seja por impressão digital, seja por uma foto, num banco de dados de uma quantidade enorme de informações, né? Policiais de Goiás foram até Sergipe, onde o homem vivia atualmente, e fizeram a prisão. Ele confessou que usou o nome de um primo que tinha morrido. O próximo passo foi sair de Goiás e registrar um novo RG na Paraíba. Eu fiz minha identidade, fiz meu CPF, fiz meu reservista, eu estava com meus documentos tudo pronto. Fez conta bancária? Com certeza. Ricardo já está na cadeia. Os anos de liberdade foram possíveis porque os sistemas de identificação dos estados não são interligados. Se o Brasil houvesse uma união desses dados no único sistema, isso facilitaria sobremaneira a localização de foragidos, de pessoas desaparecidas e, consequentemente, uma prestação de serviço com mais agilidade às forças de segurança. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje para manter a prisão do ex-jogador Robinho. Agora, o placar está em 5-1 para que ele continue na cadeia. A ministra acompanhou o relator do caso, que é o ministro Luiz Fux, assim como os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin. O único voto a favor da soltura foi o de Gilmar Mendes. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo crime de estupro coletivo e cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo. A votação ocorre no plenário virtual e vai até o dia 26 de novembro. Uma estudante de enfermagem morreu depois de ser vítima de uma bala perdida em Porto Alegre. Ela estava em um carro no momento em que os criminosos rivais entraram em confronto. As marcas dos tiros ainda estão visíveis nas paredes.
Segundo a polícia, durante a madrugada, Camila Lopes Pruck, de 25 anos, estava dentro de um carro com uma amiga em frente a um depósito de bebidas quando o tiroteio começou. A investigação apontou que os jovens estavam do lado de fora da loja de conveniências quando grupos criminosos rivais começaram o tiroteio. O confronto teria como origem a disputa pelo comércio de drogas na região. Camila chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima estudava enfermagem e não tinha antecedentes criminais e nem envolvimento com facções criminosas. Junto com ela havia mais 4 jovens, um de 30 anos, um outro de 25 anos, uma jovem de 20 e uma outra jovem de 25 anos. Após o tiroteio, os criminosos fugiram a pé do local. Ninguém foi preso até o momento, mas 2 suspeitos já foram identificados. Moradores da região estão com medo de falar sobre o caso. Em Israel, o Serviço de Segurança confirmou que 2 foguetes de sinalização caíram em frente à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele não estava no local. O caso foi considerado um incidente grave. Mais cedo, o grupo terrorista Hezbollah lançou novos ataques contra o norte de Israel. Pelo menos 10 foguetes lançados do Líbano foram interceptados na cidade de Haifa. Israel defende a fronteira enquanto avança com o exército pelo sul do Líbano. Em Tel Aviv, manifestantes saíram às ruas pedindo mais rapidez nas negociações para a libertação dos reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas em outubro do ano passado. Já na Cisjordânia, o governo israelense denunciou um ataque a uma comunidade próxima a Nablus. Colonos judeus teriam ateado fogo em carros e tratores. Na faixa de Gaza, a expectativa é pela chegada de ajuda humanitária. O governo italiano anunciou que um avião da Força Aérea vai entregar 15 toneladas de alimentos e remédios para a população que vive na região de conflito. O G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, reafirmou o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. A declaração conjunta destaca a resistência e a força do povo ucraniano. A guerra já matou 12 mil pessoas, de acordo com a ONU. Os líderes do grupo G7 reafirmam o apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário, diz o texto. A nota afirma ainda que a guerra só não teve fim por decisão da Rússia. Moscou não comentou o assunto. O novo mandato de Donald Trump terá como uma das prioridades ampliar as sanções contra o Irã, país aliado dos terroristas do Hamas e do Hezbollah. A medida pode aumentar a segurança no Oriente Médio. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também afirmou que a volta de Trump ao poder pode antecipar o fim da guerra com a Rússia. Retomar a política de pressão máxima criada no primeiro governo para falir a capacidade econômica do Irã. Segundo fontes ligadas à equipe de transição, esta será uma das primeiras ações de Donald Trump ao tomar posse em 20 de janeiro. A ideia é fazer com que o Irã, aliado do Hamas e do Hezbollah, perca a capacidade de patrocinar ações terroristas e de desenvolver armas nucleares. Entre as sanções que podem ser impostas a Teherã, estaria restringir o comércio de petróleo, principal produto das exportações iranianas. A volta de Donald Trump ao poder pode influenciar também os rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que gostaria que o conflito terminasse no ano que vem por meios diplomáticos e acrescentou: com as políticas lideradas pelo governo Trump, a guerra deve acabar logo. Enquanto o mundo vive essas expectativas, Donald Trump segue com a formação da equipe de governo. Ele anunciou Caroline Leavitt como secretária de imprensa da presidência e porta-voz da Casa Branca. Ela exerceu essa função na campanha republicana e, aos 27 anos, será a pessoa mais jovem a ocupar o cargo, um rosto que costuma ser a marca do governo. No fim da tarde, Donald Trump nomeou o empresário Chris Wright como seu futuro secretário de Energia. No comunicado, Trump disse que ele será um líder importante, impulsionando a inovação e inaugurando uma nova era de ouro da prosperidade da América e da paz global. Na Geórgia, um parlamentar deu um banho de tinta no chefe da comissão eleitoral do país. A confusão começou durante o anúncio oficial do resultado das eleições realizadas em outubro.
O integrante do partido derrotado se aproximou da mesa e lançou um copo de tinta no chefe da comissão eleitoral, como a gente viu aí na imagem. O partido, que está no poder, foi reeleito com 54% dos votos. A oposição não aceita o resultado e alega que houve fraude na votação. Esta é a semana de combate ao diabetes, uma doença crônica que afeta 20 milhões de pessoas no Brasil. Especialistas alertam que a melhor forma de prevenção é estar atento aos sintomas. Há 4 anos, os primeiros sintomas começaram a chamar a atenção da mãe de Lucas. Ele sentia muita sede e conforme ele bebia água, era automático a vontade de ir ao banheiro. O garoto de 12 anos foi diagnosticado com diabetes tipo 1, que afeta principalmente crianças e adolescentes. Isso significa que o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina, um hormônio que leva a glicose para o interior das células. Lucas passou a conviver com uma rotina em que precisa controlar a glicemia com injeções. Eu tinha que me furar cerca de 160 picadas dentro de um mês quando eu não estava doente. E às vezes machucava, às vezes pegava um lugar que estava dolorido. Não há nada que se possa fazer para impedir o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Os especialistas alertam para a importância dos pais estarem atentos a alguns sintomas e evitarem complicações sérias. Se a criança começar a sentir muita sede, urinar seguidas vezes e perder peso, a orientação é procurar um médico o quanto antes. Uma criança que não fazia, tem 10 anos de idade, não fazia mais xixi na cama. Uma noite ela fez xixi na cama, pode ser diabetes. A maioria das crianças hoje com diabetes abre o quadro, a gente diagnostica o diabetes quando eles chegam em coma. O diabetes tipo 1 afeta quase 600 mil pessoas no país. Já o diabetes tipo 2, causado por má alimentação, sobrepeso e sedentarismo, é um problema para 20 milhões de brasileiros. Esse segundo tipo pode ser evitado, como explica o médico do Hospital Moriá. Um plano alimentar adequado, atividade física, manter-se dentro do peso, isso faz com que se minimize muito o risco do desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Lucas agora tem uma bomba para administrar e monitorar a insulina. Com ela, o menino deixou de lado as agulhas e a qualidade de vida aumentou. Com tudo isso, fazendo tudo certinho, o controle leva uma vida normal. Quem viajou para o litoral do Sudeste encontrou o céu nublado ou chuva. Vamos conversar com a Giovana Rizardo para saber se no domingo o sol vai aparecer. E aí, Gi, vai dar praia ou não vai? Boa noite. Boa noite. O sol volta a aparecer em alguns lugares, mas tem chuva em outros, Cris. Boa noite para você, boa noite, Stoliar. E boa noite para você que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para os litorais Fluminense e Capixaba. Antes, eu destaco aqui a Amazônia Azul, que completa hoje 2 décadas. A área vai desde o litoral do Amapá até o Rio Grande do Sul. Com esse tamanho todo, há um impacto direto na economia, na segurança e na biodiversidade. Vamos ao alerta para o litoral. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em Guarapari, no Espírito Santo, o domingo começa com sol e tempo abafado. À tarde deve chover e ventar forte. As máximas ficam entre 27 e 28 graus. Em Ubatuba, São Paulo, tempo firme e até 26 graus. Hoje, o Rio de Janeiro foi o estado que mais teve chuva e, neste momento, continua chovendo sobre o estado. Amanhã, a circulação de ventos úmidos forma instabilidades sobre grande parte do país. No Rio Grande do Sul, o avanço de uma nova frente fria coloca o interior do estado na rota dos temporais. Os termômetros marcam amanhã até 36 graus em Porto Alegre. Em São Paulo e em Brasília, 26. No Recife, 30 e até 33 em Manaus. Agora eu entrego os 2 pedidos do Tempo Delivery. O primeiro é do Luiz, de Rio Branco, no Acre. Bem-vindo, Luiz. E atenção, riobranquenses, nos próximos dias, apesar da chuva forte, a sensação vai ser de tempo abafado. As máximas ficam entre 30 e 31 graus. O José quer saber como vai ficar o tempo em Tijucas, Santa Catarina. Boa noite, José. No domingo tem sol e chuva passageira à tarde. Faz até 26 graus. Na segunda, tempo firme com máxima de 28 e na terça volta a chover.
Para participar, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris Stoliar. Obrigada, Giovana. Obrigado, Gil. Veja a seguir, para aumentar a renda, policiais recorrem à prática ilegal dos bicos e colocam a vida em risco. Encontro de prefeitos e entrega de declaração com medidas de combate à fome marcam a programação do G20 deste sábado. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo publicou um documento de alerta às chamadas cirurgias X-Tudo. Esses procedimentos, Cris, são populares nas redes sociais, onde médicos oferecem a retirada de gordura de várias partes do corpo a preços atrativos. A paciente precisava fazer uma redução das mamas, mas também queria uma lipoaspiração na barriga, nas costas, nos braços e nas pernas. O médico sugeriu fazer tudo de uma só vez. Os procedimentos duraram 12 horas. Eu queria algo que pudesse me fazer um pouco melhor, mais bonita. Era um sonho que tornou realmente um pesadelo. Os problemas começaram no pós-operatório. As coisas começaram a dar errado, assim, logo que eu voltei para casa, o meu dreno já havia escapado. Muito inchaço, muito edema, minhas pernas sempre muito grandes, meus pés muito inchados. Um ano depois, as sequelas permanecem. Ofertas de várias cirurgias plásticas feitas ao mesmo tempo aparecem em redes sociais. Um pacote que já é chamado de X-Tudo. Ela vai mexer no corpo inteiro. Ela vai fazer mamoplastia redutora, sem prótese e abdominoplastia. A prática chamou a atenção do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O parecer do CREMESP não proíbe a oferta dos combos de cirurgia plástica, mas alerta que em operações mais demoradas e com muitos procedimentos, a chance de complicações aumenta. Por isso, o Conselho reforça a obrigação dos médicos de informar os pacientes sobre os riscos da cirurgia. A gente vê como uma banalização de procedimentos, como uma facilidade que não existe, né? Parece que está indo no cabeleireiro, cortar o cabelo e é um passe de mágica. E não é bem assim. Cirurgia plástica é medicina e, como tudo na medicina, pode ter seu risco. O CREMESP avalia denúncias de complicações em cirurgias que podem levar até a cassação do registro do médico. Quem sofre as consequências de um erro recomenda alguns cuidados. Escolha um bom profissional, escute, faça aos poucos, realmente não vá no imediatismo. O G20 Social terminou hoje com a participação de mais de 45 mil pessoas ao longo do evento, que antecede a cúpula das maiores economias do mundo. Vamos diretamente ao Rio de Janeiro conversar com o enviado especial Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Boa noite, Cris, Stoliar e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. No último dia do G20 Social aqui no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres. Lula pediu ao secretário que o G20 Social continue nas próximas edições da reunião das 20 maiores economias globais. Eles também falaram sobre a programação do G20 ao longo dos próximos dias aqui no Rio e conversaram a respeito da COP29 que acontece no Azerbaijão. Hoje, também aqui na cidade, o presidente Lula recebeu a declaração final do G20 Social. Esse documento traz sugestões de medidas urgentes para o futuro do planeta, como o combate à fome e à pobreza e, é claro, o enfrentamento às mudanças climáticas. Centenas de rostos e gerações diferentes. Da Micauã Pataxó veio da Bahia para defender a preservação da natureza. As emergências climáticas, que está pedindo socorro, está gritando e ninguém está fazendo questão de ouvir. É para isso que nós estamos aqui, para mostrar para o mundo que nós precisamos de medidas urgentes.
Durante o G20 Social foram quase 300 eventos e mais de 45 mil participantes. No dia de encerramento do G20 Social, um evento pioneiro no planeta, esse pavilhão que fica aqui no Boulevard Olímpico permaneceu o dia todo lotado. Pessoas, representantes de instituições, de ONGs, da sociedade civil organizada, que vieram até aqui participar de plenárias e discutir temas importantes. Até o fim do evento, serão cerca de 200 mil pessoas, a maioria de outros estados e de outros países, além das transmissões ao vivo para vários cantos do planeta. Para Kawako Karman, primeira mulher árabe a ganhar um prêmio Nobel, o fim da desigualdade é uma das principais formas de combate à violência. Ela também defendeu mais ações dos líderes mundiais para lidar com o aquecimento global. A declaração final da cúpula do G20 Social foi elaborada por vários segmentos sociais. É uma forma de termos em cada país, em cada região do mundo, a participação social para que possamos até 2030 alcançar esses objetivos. A erradicação da pobreza e o Fome Zero, junto com outros compromissos do mundo. O texto reforça os principais temas a serem discutidos pelas maiores economias mundiais: a fome, a pobreza e os impactos das mudanças climáticas. Podemos, assim, construir uma agenda coletiva que honre o compromisso com a justiça e com a paz global. O documento ainda sugere a taxação progressiva dos super ricos e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A declaração foi entregue primeiro a ministros e depois ao presidente Lula. Pela primeira vez na trajetória do G20, a sociedade civil de várias partes do mundo, em suas mais diversas formas de organização, se reuniu para formular e apresentar suas demandas à cúpula de líderes. Os membros do G20 têm o poder e a responsabilidade de fazer a diferença para muita gente. Também neste sábado, aqui no Rio de Janeiro, prefeitos de várias cidades de países do G20 pediram aos governantes investimentos anuais de 800 bilhões de dólares para o enfrentamento às mudanças climáticas. O contraste entre passado e futuro está por toda parte. As máquinas que antes ajudavam a carregar mercadorias no porto do Rio de Janeiro dão lugar à tecnologia, que hoje é usada para encontrar soluções para o futuro das cidades. E é este justamente o objetivo do Urban 20, o encontro que reúne prefeitos de várias cidades do mundo. O último dia do evento começou com debates sobre o financiamento de ações climáticas. Eduardo Paes, prefeito do Rio, cobrou uma parceria maior entre governos e os bancos. A gente precisa de propostas muito claras, de respostas muito claras desses organismos, dos MDBs, dos bancos de desenvolvimento, inclusive no caso brasileiro do BNDES, para que, quando tratarmos de propostas que tenham relação com mudanças climáticas, que elas possam ter um tratamento diferenciado. Após 3 dias de evento, o encontro termina com a assinatura de 60 prefeitos e outras instituições globais. Eles pedem o valor de 800 bilhões de dólares anuais aos governos e instituições de financiamento para que até 2030 sejam realizadas ações climáticas em todo o planeta. O ministro das Cidades destacou a importância da participação dos prefeitos dos municípios brasileiros. Os projetos, quando chegarem dessas prefeituras, sejam projetos fortes, preparados para que a gente possa, o quanto antes, virar obra, levando abastecimento de água, levando habitação, levando saneamento, levando mobilidade urbana para as nossas cidades. A primeira-dama, Janja da Silva, ressaltou a participação de lideranças femininas no encontro. Eu reconheço e parabenizo o trabalho do C40 e do U20 ao trazer para a linha de frente a questão da igualdade de gênero e da liderança de mulheres nos espaços de poder para a construção da justiça social e climática. Todas as propostas discutidas durante o evento serão apresentadas ao presidente Lula. E a expectativa é que os tópicos sejam debatidos na cúpula de líderes do G20.
Pois é, e o G20 também mudou a rotina da cidade. A segurança por aqui foi reforçada e o Aeroporto Internacional Tom Jobim deve receber um fluxo de passageiros maior do que em eventos como o Réveillon e o Carnaval. O encontro que movimenta a política mundial mexe também com o dia a dia do carioca. A segurança foi reforçada com a presença de militares do Exército. E a cidade também passou por mudanças no trânsito e no transporte público. Entre domingo e terça-feira, a Avenida Atlântica, em Copacabana, vai ser interditada para facilitar o vai e vem de autoridades. No centro de operações, a prefeitura monitora os pontos estratégicos. O Santos Dumont também vai ficar fechado na segunda e na terça-feira. Por causa do G20, todos os voos vão ser transferidos aqui para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, que teve que se preparar para esse aumento da demanda. Até o dia 20 de novembro, o aeroporto vai receber mais de 300 mil passageiros. É um fluxo maior do que no Carnaval e no Réveillon. Realmente está movimento, aumentou em torno de 30%, 40%, né? Bom para todo mundo, para a cidade, para a economia da cidade. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já estão no Rio de Janeiro. Até o fim deste sábado, outros 12 líderes internacionais devem desembarcar na cidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, vão chegar ao Rio amanhã. A estimativa da prefeitura é de que o G20 movimente cerca de 600 milhões de reais na economia. Boa notícia para a rede hoteleira, que ganha com a reunião da cúpula e com os feriados. É o terceiro dia de viagem, né? A gente conseguiu aproveitar bastante. Hoje, com a chuva, a gente pensou em vir para um lugar mais fechado. E aí o museu a gente achou bem legal as exposições. A reunião dos chefes de Estado começa a partir da próxima segunda-feira aqui no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Se você quiser mais detalhes sobre o G20, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Stoliar. Obrigada, Fara. E neste sábado, a primeira-dama Janja da Silva, que você viu há pouco na reportagem, ofendeu o bilionário Elon Musk, durante esse evento aí da cúpula do G20, que antecede o encontro que começa segunda-feira. Depois de discursar sobre a dificuldade de aprovar leis de regulamentação das redes sociais, Janja criticou Musk, dono do X, o antigo Twitter. Ô, Musk! Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Elon Musk. A fala repercutiu nas redes sociais. Musk usou o X para responder à primeira-dama e disse: eles perderão a próxima eleição. A assessoria do Palácio do Planalto foi procurada para falar sobre o assunto, mas não retornou o contato. E a eleição de Donald Trump foi destaque no encontro entre os presidentes das duas maiores economias do planeta. Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, fizeram a última reunião bilateral no Peru. Esse foi o terceiro encontro entre os dois. A reunião foi logo após o encerramento do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no Peru. A aliança, criada em 1989, promove o livre comércio entre 21 países. O presidente chinês, que inaugurou esta semana a primeira parte do maior porto comercial da América do Sul, perto de Lima, fez um alerta para o aumento do protecionismo na economia mundial. A preocupação é que o presidente eleito Donald Trump aumente as tarifas de importação, principalmente dos produtos chineses, para fortalecer a economia americana. Joe Biden e Xi Jinping virão ao Brasil para participar da reunião do G20 no Rio de Janeiro. A seguir, instalação de placas solares ajuda comunidades sem energia elétrica na Amazônia. E veja também, moradores de condomínios antigos apostam na construção de varandas gourmet para valorizar o imóvel. A maioria dos policiais assassinados no ano passado estava de folga. Muitos deles faziam bicos relacionados a serviços de segurança.
No circuito de segurança de um supermercado em Belém, é possível ver o momento em que um homem entra e vai direto ao setor administrativo. Ainda no corredor, ele saca uma pistola e rende um policial militar de folga que fazia bico como segurança. O PM é rendido. Tem a arma roubada pelo criminoso, que foge pela porta da frente. Em São Paulo, Luciano conhece o risco que o policial corre ao trabalhar fora do expediente. Ele está aposentado, mas passou 32 anos em diferentes batalhões da capital. E em boa parte da carreira fez bicos. Não foi porque eu gostava de ficar arriscando minha vida, né? Como perdi tantos colegas fazendo bico, eu não fazia isso fazia por necessidade mesmo. O sargento aposentado lembra que chegou a ser preso pela corregedoria enquanto trabalhava no transporte de malotes de dinheiro durante a folga. Os bandidos cercaram a gente e nós conseguimos cercar eles e prendemos 5 marginais. E no momento um comandante da região viu que a gente era policial de folga fazendo bico, ele prendeu a gente. Fora do expediente, o policial só pode trabalhar como professor ou em projetos sociais. O trabalho extra na área de segurança, principalmente como guarda-costa, é proibido em quase todos os estados do país. Entre os policiais civis e militares mortos no ano passado, a maioria estava de folga. Muitos fazendo bico para complementar a renda. Segundo este professor da Fundação Getúlio Vargas, a atividade extra durante as folgas é o período mais perigoso para o policial. Quando o sujeito está trabalhando, ele tem todo o apoio da estrutura da polícia. Ele tem o rádio, ele tem a viatura, ele tem o apoio dos colegas. Agora, quando ele não está trabalhando, ele está no bico, ele está sozinho, ele está entregue à sua própria sorte. E aí, muitas vezes ele vai reagir a uma situação, ele vai tentar lidar com uma situação e ele acaba morrendo. A Polícia Federal ouviu mais 4 depoimentos no inquérito sobre o atentado com explosivos em Brasília. A Polícia Federal ouviu hoje os 2 seguranças do Supremo Tribunal Federal que impediram que Francisco Vanderlei avançasse em direção ao prédio do STF. A PF também ouviu o primeiro policial militar a atender a ocorrência na noite de quarta-feira. A minha viatura foi a primeira que chegou ao local do BP Cães e a gente já deu todo o tratamento necessário. A gente só viu o carro pegando fogo, né? Foi isso que a gente viu. A gente estava em patrulhamento, em serviço. A Polícia Federal já ouviu o dono da loja onde Francisco comprou os explosivos, a dona do imóvel em que ele morava em Ceilândia, um morador de rua, a ex-mulher e um dos filhos dele. Mas testemunhas serão ouvidas na segunda-feira. A Polícia Federal está fazendo a perícia nas redes sociais de Francisco para saber se ele tinha ligação com grupos extremistas e se mais pessoas participaram do plano. O celular dele também foi recolhido. A PF ainda vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Francisco. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de que as explosões de quarta-feira tenham sido um ato terrorista. O inquérito aberto pela corporação vai ser tocado pela Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo, da Diretoria de Inteligência Policial. Como resposta ao episódio, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou a criação de uma divisão antiterrorismo na Polícia Civil do Distrito Federal, com 2 delegados e 23 policiais. O corpo de Francisco segue no IML de Brasília e deve ser liberado para a família na segunda-feira. Um teste desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais promete agilizar a identificação de um superfungo resistente a medicamentos e desinfetantes. O método pode ajudar no controle de infecções hospitalares, como as que atingiram um hospital em Belo Horizonte. Os pesquisadores da UFMG criaram um método diagnóstico que utiliza equipamentos já existentes nos laboratórios hospitalares. Ele também é um teste que pode ser utilizado em pequenos volumes, se torna mais barato. Porque à medida que a sua matéria-prima é em menor quantidade, né, ele fica bem mais baixo custo e ele também ocupa menos espaço dentro da própria estufa. O superfungo, chamado de Candida auris, é transmitido por contato direto ou pela contaminação de equipamentos e materiais de assistência médica. Se prolifera nas axilas, virilhas, ouvidos e narinas e pode ser perigoso quando atinge pacientes com comorbidades. Por ser resistente a alguns medicamentos e desinfetantes, o superfungo se tornou um problema grave nas unidades de saúde. Somente no Hospital João 23, em Belo Horizonte, 4
4 casos já foram confirmados e 20 estão sendo investigados. Por ser mais simples e barato, o novo teste pode ajudar a controlar infecções hospitalares, além de minimizar surtos, como o que ocorreu aqui. Ele já teve o pedido de registro aceito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A próxima etapa é o estudo nas unidades de saúde. Caso seja validado, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida. Mais ou menos metade do tempo a gente já vai saber se existe ou não a presença desse fungo. Quase 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica na Amazônia. A instalação de placas solares em comunidades isoladas se tornou uma alternativa para o fornecimento de luz. Um dos temas debatidos na COP29 no Azerbaijão é a transição energética e o incentivo ao uso de energia limpa e renovável. Nessa comunidade quilombola, no Pará, a chegada de placas solares financiadas por uma multinacional ajudou cerca de 30 famílias. Essa redução no custo de energia, a energia limpa, que hoje em dia é o que a gente busca, né, para o futuro, a questão da descarbonização, a mudança, essa transição energética, né, para a gente sair dessa questão dos combustíveis fósseis. Esse projeto aí foi muito bom, sabe? Foi uma coisa assim que veio numa hora certa. Porque aí é onde você vai conseguir, né, dar uma qualidade melhor de vida. Há até pouco tempo, a comunidade não tinha fornecimento de luz. Uma situação parecida com a de quase 1 milhão de pessoas que vivem sem energia elétrica na Amazônia. O alerta da crise climática foi ligado. E especialistas garantem que a transição energética é urgente. Entre as alternativas, a energia solar aparece como a principal fonte renovável do mundo em 2030. Superando a eólica e a hidrelétrica. A conta de luz baixa já no mês seguinte da instalação, né? E a pessoa contribui também para a questão do meio ambiente, que nós estamos vendo todos os dias que está acontecendo aí, seja eventos climáticos. Veja a seguir, Mike Tyson volta aos ringues, mas acaba derrotado pelo influenciador digital Jake Paul. Jovens atletas participam de competição em evento social em São Paulo. Em São Paulo, moradores de condomínios mais antigos apostam na construção de varandas gourmet para valorizar o imóvel e criar um novo espaço de convívio. Varandas enormes dão ares de modernidade e conforto ao edifício construído em 1974 em um bairro de alto padrão na zona sul da capital paulista. Mas não foi sempre assim. Este é o mesmo prédio antes da reforma. A obra, que durou 1 ano, foi feita de maneira a não alterar a estrutura do edifício. As lajes foram construídas em metal e acopladas ao prédio. O engenheiro responsável conta que a procura pelo serviço tem crescido e só a empresa onde trabalha tem 12 projetos em andamento. O processo de liberação para agregar as varandas exige a aprovação de todos os apartamentos em assembleia do condomínio e autorizações legais dos órgãos públicos. Essa aprovação acontece na prefeitura e em outros órgãos também, como Presp, como Defat, que são os órgãos competentes, a questão também do Comaer, né, que é o espaço aéreo. Um dos desafios de se acoplar uma nova estrutura a um prédio antigo é conciliar o trabalho de construção com o dia a dia dos moradores. No caso desse edifício, as janelas foram fechadas com tapumes durante as obras e a rotina das famílias não precisou ser alterada. Quando as varandas ficaram prontas, as janelas foram derrubadas e os imóveis ganharam uma cara nova. O imóvel, que já tinha cerca de 240 metros quadrados, ganhou mais 38. Espaço de sobra para o forno da pizza e churrasqueira. Tudo para ampliar o convívio dos moradores. E hoje, a família que mal entrava na sala aqui, ficava muito mais na cozinha do que na sala, né? Com a varanda, passou todo mundo para a varanda, né? Essa sala aqui, que era uma sala de jantar, passou a ser uma sala de televisão. Mas é preciso cuidado na hora de optar pela mudança. É importante você ter profissionais habilitados que conheçam todas as necessidades, profissionais com registro no conselho, empresas que tenham registro no conselho, para que o condomínio sinta-se amparado. Ou seja, a obra não pode oferecer risco para aqueles que estão vivendo no mesmo ambiente.
ficou bom, né, Cris? Opa! Na região do Pantanal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, planeja construir passagens subterrâneas nas estradas para diminuir acidentes com tamanduás. O projeto foi criado depois que muitos animais morreram atropelados. Esse é o novo campo de estudo escolhido pelo projeto, que há anos acompanha o vai e vem de um dos símbolos da fauna brasileira e que segue ameaçado de extinção, o tamanduá-bandeira. O local é uma área de preservação ambiental. Flagramos uma fêmea com um filhote que já está sendo monitorada. Em geral, quando a temperatura está muito elevada, os indivíduos ficam mais dentro das áreas de reserva florestal, que tem várias por aqui. E foi realmente uma surpresa encontrar ela nessa área de pasto, que facilita muito, a abordagem, a observação. Durante anos, o projeto de preservação monitorou tamanduás-bandeira numa região um pouco mais distante daqui, também em área de cerrado. Mas com o passar do tempo, os pesquisadores perceberam que os animais foram desaparecendo por conta dos atropelamentos em rodovias. O mesmo impacto ocorre na BR-262, principal via de acesso ao Pantanal. Numa parceria com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, passagens embaixo das estradas serão construídas para tentar diminuir os acidentes com os bichos. Desde 2017, o projeto já monitorou mais de 80 tamanduás, boa parte fêmeas e com filhotes. A nova área de atuação dos pesquisadores é uma esperança para que os animais do Cerrado continuem sendo preservados, longe das estradas. Algumas informações sobre a ecologia que ainda são desconhecidas, como a taxa reprodutiva, como longevidade, são nossos principais objetivos agora aqui nessa nova área. Uma vegetação nativa das praias brasileiras, ameaçada pela urbanização, voltou a surgir em Santos, no litoral paulista. Além de servir como abrigo de pássaros, o jundu previne a erosão provocada pelo avanço do mar. Parece mato crescendo no meio da faixa de areia, na orla de Santos, litoral paulista. A cidade cuida dessa área como um patrimônio. O jundu, plantinha rasteira típica de regiões litorâneas, pode salvar as praias da erosão. A raiz, em formato de teia, acumula areia e protege o solo da força da maré. Nós tivemos uma grande ressaca em agosto, que nós viemos no dia seguinte. E a parte onde tinha o jundu não sofreu nenhuma perda de areia. É a melhor prova que a natureza pode nos dar. Esse tipo de vegetação era comum nas praias brasileiras até meados da década de 70. Mas, com a urbanização, perdeu espaço e sumiu da paisagem em muitas cidades litorâneas. Aqui em Santos, o reaparecimento espontâneo do jundu é comemorado pelos pesquisadores como um sinal de regeneração da natureza. A questão também do jundu é importante porque ele cria nichos, para a fauna. Os animais eles se escondem no jundu contra os predadores, eles fazem ninhos. O processo erosivo é comum em praias brasileiras. Cartões postais como o Morro do Careca, em Natal, Rio Grande do Norte, podem desaparecer com o avanço do mar. Recentemente, nesta praia de Sergipe, as ondas levaram parte de uma casa. O jundu é protegido por lei federal. Em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, o projeto existe há quase 10 anos e lá a planta cresce forte. Em Santos, o jundu reapareceu em julho e já é abrigo para muitas espécies de aves. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. A polêmica do celular nas escolas. O que diz o projeto de lei que quer proibir que as crianças usem os aparelhos no período das aulas? O teste que pode apontar como o celular afeta o desempenho escolar. E a questão, na prática, como retirar os telefones de crianças e adolescentes tão apegados a eles? A primeira entrevista do jovem de 19 anos que ficou em coma após ser agredido por seguranças de uma casa noturna. Poderia ter levado minha vida, né? Ele foi perseguido pelas ruas e brutalmente atacado depois de uma discussão. Os agressores estão soltos e são investigados por tentativa de homicídio. Uma aventura no mar. 200 surfistas, todos com mais de 50 anos, tentam juntos quebrar um recorde mundial de pegar a mesma onda.
O desafio aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. E o nosso repórter caiu na água também. Será que eles conseguiram entrar no livro dos recordes? A gente te mostra no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Em Portugal, um movimento quer impedir o aluguel de temporada para turistas em áreas residenciais. O ano ainda não terminou, mas o vai e vem de turistas nas ruas confirma que 2024 será mais um ano de boas notícias para o setor. Só no primeiro semestre deste ano, 8.800.000 estrangeiros visitaram Portugal, um recorde para o país. O movimento agrada a economia. No ano passado, os ganhos com o turismo representaram quase 17% do produto interno bruto, que reúne todas as riquezas geradas no país. Apesar dos números positivos, moradores de Lisboa questionam o grande número de casas e apartamentos que são negociados em sites de aluguel de temporada. O aumento da procura por esse tipo de hospedagem tem afastado os inquilinos comuns de prédios residenciais, já que os proprietários têm aumentado cada vez mais os valores cobrados. O movimento Casa para Viver defende a realização de um referendo para que a população seja consultada sobre a proibição desses aluguéis. O grupo reuniu quase 7.000 assinaturas e tem como justificativa o aumento do custo da moradia em relação ao valor dos salários. Por exemplo, alugar um apartamento de 1 quarto no centro de Lisboa custa mensalmente, em média, mais do que o salário mínimo em Portugal. E o centro histórico da capital é o que mais sente os efeitos do turismo. Para muitos moradores, como Dona Carmen, as estreitas vielas e ladeiras de Lisboa já não são tão portuguesas. Mais turismo. Agora muita gente arranja as casas mais para os turistas. Isto é tudo turistas. Em Alfama, uma das regiões mais antigas de Lisboa, encontramos Dona Manuela, que não esconde o sentimento de ver o bairro que ama perder a identidade. A gente vê que há muita procura de pessoas que viviam cá no bairro, jovens que casam, querem constituir família e ficarem aqui e não conseguem de maneira alguma. E então, quando se procura uma casa, são preços que ninguém pode suportar. Na Venezuela, manifestantes detidos durante protestos contra os resultados das eleições presidenciais estão sendo liberados da prisão. Pelo menos 70 pessoas já deixaram a cadeia. Elas fazem parte de um grupo de 255 opositores que foram detidos durante os protestos em julho, após as eleições presidenciais. O grupo denuncia fraude na reeleição de Nicolás Maduro. Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da Venezuela anunciou que vai reavaliar as condenações. Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, voltou aos ringues aos 58 anos de idade. Num combate equilibrado, acabou derrotado pelo influenciador digital Jake Paul, 31 anos mais jovem do que ele. Mike Tyson e Jake Paul lutaram por 8 rounds de 2 minutos cada. Ainda longe da melhor forma, Tyson animou o público no início do combate com alguns golpes que assustaram o adversário. Mas Jake Paul, de 27 anos e com mais vigor físico, foi melhor. O influenciador se movimentou bastante pelo ringue e acertou mais golpes. Nos segundos finais da luta, o adversário fez uma reverência em sinal de respeito ao veterano pugilista. Por decisão unânime dos árbitros, Jake Paul venceu o combate. Apesar da derrota, Tyson faturou com a luta 20 milhões de dólares, o equivalente a 115 milhões de reais. Em mais um caso de violência no futebol, o treinador da seleção do México foi ferido na cabeça durante a partida contra Honduras. Javier Aguirre foi atingido por uma lata de cerveja quando passava em frente a uma arquibancada para deixar o campo ao final da partida. Por causa do sangramento, ele precisou receber atendimento médico ainda no estádio e foi liberado. A polícia hondurenha investiga o acidente. O caso aconteceu na partida entre Honduras e México pela Liga das Nações. O time da casa venceu por 2-0.
Uma jogadora do Corinthians tentou fugir depois de causar um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida, de 24 anos, bateu em outro carro e, em seguida, atropelou uma enfermeira de 40 anos. A vítima sofreu ferimentos no ombro e no pé. Ela foi levada para o hospital onde trabalha e passa bem. Após o acidente, Jaqueline tentou fugir, mas só parou porque o pneu estava furado. Com a chegada da polícia, a atleta foi levada ao IML, onde exames comprovaram que ela não havia bebido. Em nota, o Corinthians disse que acompanha o caso e desejou boa recuperação à vítima. Acontece nesse final de semana em São Paulo o Esporte Jovem 2024. O evento, que deve reunir mais de 3.500 pessoas, é uma parceria entre a Secretaria de Esportes de São Paulo, o Instituto Pro Família e a Força Jovem Universal. Um fim de semana marcado por competições de jovens atletas e, na torcida, um público animadíssimo. São 9 modalidades esportivas, entre elas futebol de campo, futsal e vôlei. O projeto Esporte Jovem 2024 deve reunir entre hoje e amanhã mais de 3.500 competidores e torcedores no Centro Olímpico do Parque Ibirapuera, na capital paulista. As disputas são simultâneas, então dá para acompanhar várias modalidades ao longo do dia. Quem quiser assistir, é só chegar, é de graça. Os jovens atletas representam diferentes regiões da cidade e provam que estão prontos para as competições. Um dos objetivos desse evento é mostrar que quando o talento encontra a oportunidade, os benefícios e aprendizados podem mudar a vida das pessoas. Esporte é vida, né? Esporte ensina o jovem a cuidar do corpo, a se disciplinar, a interagir com outros jovens da sociedade e ocupar o tempo deles fazendo aquilo que é bom. O projeto Esporte Jovem 2024 é realizado pelo Instituto Pro Família, em parceria com a Secretaria de Esportes de São Paulo e a Força Jovem Universal. O evento teve início às 8 da manhã. Neste domingo, as competições começam à 1 da tarde. Eu fico irritada, às vezes, porque quando o meu time está perdendo, né? Mas, assim, eu acho muito bom, dá uma alegria, dá aquela agitação que você não sabe se vai ganhar, vai perder. O Fernando disputou os 400 metros do atletismo. Ele diz que o esporte, além de mexer com o corpo, também ajuda na saúde mental. No momento que eu estou correndo ou jogando bola, tanto faz, ele meio que limpa a minha mente, entendeu? Nesse período. Ele tem razão. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Paulo revelou que 81% dos adolescentes brasileiros possuem 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas. Entre eles, problemas cardiovasculares e diabetes, com 71% dos entrevistados se exercitando pouco. Já outro estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz diz que a taxa de suicídio entre jovens no país aumentou 6% entre 2011 e 2022. Especialistas contam que o esporte é efetivo nessa e em qualquer faixa etária para diminuir essa preocupante taxa. O esporte ajuda o jovem a vencer, não só dentro de uma quadra, dentro de um campo, mas também vencer na vida. O Santos é o campeão antecipado da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu o retorno à elite do futebol em 2025. O Peixe assegurou o troféu depois do empate entre Novo Horizontino e Paysandu. Por isso, a comemoração santista deve ser amanhã na Vila Belmiro, na partida contra o CRB. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra também, a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com o Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem a Fazenda. Não perca. Boa noite, bom domingo para você. Boa noite, a gente se vê